O silêncio assusta muita gente. Não porque ele seja vazio, mas porque nele já não existe distração. Durante o dia inteiro, algo está ligado. Sons, telas, conversas, ruídos. Sempre existe alguma coisa, ocupando espaço dentro da mente. E talvez isso não seja por acaso, porque quando tudo para, quando o barulho desaparece, sobra apenas você. E é exatamente aí que muita gente começa a se sentir desconfortável. Algumas pessoas ligam música só para não ficarem em silêncio. Outras passam horas consumindo qualquer coisa, apenas para não precisar sentir, porque no silêncio, pensamentos aparecem, emoções guardadas aparecem, perguntas esquecidas aparecem, e coisas que estavam escondidas começam lentamente a subir para a superfície. O silêncio não anestesia, ele revela o cansaço que você ignorou, a tristeza que você abafou, o vazio que tentou preencher com distrações. E por isso, tanta gente corre dele, porque é mais fácil se ocupar do que encarar a própria mente sem ruído. Mas existe algo curioso sobre o silêncio. No começo, ele incomoda, parece estranho, pesado, quase sufocante, como se você estivesse frente a frente, com partes de si mesmo que evitou durante muito tempo. Só que depois de um tempo, algo muda. Sua mente desacelera, sua respiração muda, o excesso começa a cair. E pela primeira vez em muito tempo, você começa a perceber o quanto estava distante de si mesmo. Talvez o silêncio nunca tenha sido o problema. Talvez ele apenas mostre aquilo que o barulho escondia. O silêncio assusta muita gente. Não porque ele seja vazio, mas porque nele já não existe distração. Durante o dia inteiro, algo está ligado. Sons, telas, conversas, ruídos. Sempre existe alguma coisa, ocupando espaço dentro da mente. E talvez isso não seja por acaso, porque quando tudo para, quando o barulho desaparece, sobra apenas você. E é exatamente aí que muita gente começa a se sentir desconfortável. Algumas pessoas ligam música só para não ficarem em silêncio. Outras passam horas consumindo qualquer coisa, apenas para não precisar sentir, porque no silêncio, pensamentos aparecem, emoções guardadas aparecem, perguntas esquecidas aparecem, e coisas que estavam escondidas começam lentamente a subir para a superfície. O silêncio não anestesia, ele revela o cansaço que você ignorou, a tristeza que você abafou, o vazio que tentou preencher com distrações. E por isso, tanta gente corre dele, porque é mais fácil se ocupar do que encarar a própria mente sem ruído. Mas existe algo curioso sobre o silêncio. No começo, ele incomoda, parece estranho, pesado, quase sufocante, como se você estivesse frente a frente, com partes de si mesmo que evitou durante muito tempo. Só que depois de um tempo, algo muda. Sua mente desacelera, sua respiração muda, o excesso começa a cair. E pela primeira vez em muito tempo, você começa a perceber o quanto estava distante de si mesmo. Talvez o silêncio nunca tenha sido o problema. Talvez ele apenas mostre aquilo que o barulho escondia. Existe um momento estranho, quando tudo finalmente fica em silêncio, sem notificações, sem vozes, sem distrações ocupando cada espaço da mente. Apenas silêncio. E no começo, isso quase parece desconfortável, como se alguma coisa estivesse faltando, como se sua mente tivesse desaprendido a descansar. Então os pensamentos começam a surgir, um após o outro. Coisas que você vinha evitando sentir. Perguntas que ficaram enterradas no meio da rotina. Emoções que estavam escondidas.
atrás do barulho constante. E é nesse momento que muita gente volta correndo para as distrações, porque encarar a própria mente exige coragem. Não é fácil perceber o quanto você estava desconectado de si mesmo, o quanto estava vivendo no automático, o quanto o silêncio parecia assustador, simplesmente porque fazia você sentir de novo. Mas se você continua ali, sem fugir, algo começa a mudar lentamente. Sua respiração desacelera, o excesso começa a cair, o peso diminui um pouco. E pela primeira vez em muito tempo, você realmente escuta o ambiente ao redor. O vento, a chuva, o som distante da cidade, a própria respiração. Pequenas coisas que antes passavam despercebidas. E então você percebe algo curioso. O silêncio nunca esteve vazio. Você apenas estava barulhento demais para enxergar o que existia nele. Porque quando tudo para, você começa a perceber coisas que sempre estiveram ali. Sensações esquecidas, intuições ignoradas, partes de você que estavam soterradas sob excesso e distração. Talvez seja por isso que o silêncio transforma tanta gente. Não porque ele cria algo novo, mas porque ele revela aquilo que o barulho escondia. Depois de um tempo em silêncio, algo começa a acontecer. Devagar, quase imperceptível no começo, como se uma camada de ruído estivesse finalmente se dissolvendo. E pela primeira vez em muito tempo, você começa a sentir a própria presença novamente. Não a versão que responde mensagens, não a versão que corre o dia inteiro, não a versão que tenta agradar todo mundo. Apenas você, sem distração, sem performance, sem excesso. E isso pode parecer estranho no começo, porque passamos tanto tempo vivendo para fora, que esquecemos como é simplesmente existir, sem precisar provar nada, sem precisar preencher cada vazio, sem precisar fugir do silêncio. Então você começa a perceber pequenas coisas. A forma como sua mente desacelera, a sensação do ambiente ao redor, o próprio corpo respirando, a calma voltando aos poucos, e junto com ela, algo que parecia perdido. Clareza. Porque quando o excesso desaparece, você finalmente consegue enxergar não o mundo lá fora, mas a si mesmo. E talvez esse seja o verdadeiro encontro. Não encontrar respostas mágicas, não se tornar alguém diferente, mas lembrar quem você era antes de tanto ruído ocupar espaço dentro de você. Antes da pressa, antes do excesso, antes de viver distante de si mesmo. Porque no fundo, você nunca esteve realmente perdido, apenas coberto por distrações. E quando elas diminuem, algo dentro de você começa lentamente a voltar para casa. Talvez o silêncio nunca tenha sido vazio. Talvez ele apenas estivesse esperando você parar de fugir. Durante muito tempo, você acreditou que precisava preencher cada espaço, cada pausa, cada momento sozinho, como se ficar em silêncio significasse estar perdido. Mas agora, algo começa a mudar. O silêncio já não parece pesado, já não parece estranho, porque você percebeu que ele não veio para machucar, ele veio para revelar o quanto sua mente estava cansada, o quanto sua energia estava espalhada, o quanto você estava distante de si mesmo. E quando tudo desacelera, você começa finalmente a sentir aquilo que o excesso escondia. Paz. Não uma felicidade exagerada, não uma emoção intensa, apenas paz. A sensação de não precisar correr, não precisar provar, não precisar fugir o tempo inteiro, como se pela primeira vez em muito tempo, você pudesse simplesmente existir. E talvez seja isso que tanta gente procura, sem perceber. Não mais estímulo,
Não mais distração, mas um lugar interno onde a mente finalmente descansa. Porque quando o silêncio deixa de assustar, você começa a enxergar algo importante. O problema nunca foi estar sozinho. O problema era estar desconectado de si mesmo. E no momento em que você volta, mesmo que só um pouco, tudo muda. O mundo continua barulhento. As distrações continuam existindo. Mas agora, existe um espaço dentro de você que já não precisa mais fugir. Porque finalmente, você percebeu que o silêncio não era ausência, era presença. E talvez a paz que você procurava lá fora sempre tenha estado aí dentro, esperando você parar, para escutar